No vídeo de ontem, eu discorri sobre o capítulo 3 do livro A Medicina da Pessoa, de Danilo Perestrello. E neste vídeo vou abordar algumas categorias temáticas que emergiram, da minha leitura do capítulo 4, que tem o título Médico e Paciente, a relação transpessoal. E vou apresentar essa leitura do capítulo 4 dividida em 3 vídeos, porque é um capítulo mais extenso que o anterior e é um capítulo que tem várias categorias na análise temática. Então, inicialmente, eu vou enfocar o início do capítulo, que aborda a questão do interrogatório ou da anamnese dirigida versus anamnese não dirigida do paciente. Então, aquela parte do interrogatório que é muito estruturada, então é sobre isso que o professor Danilo fala no início do capítulo 4. Então, ele diz que, por mais surpreendente que possa parecer, é comum que o médico termine o curso de graduação em medicina sem realmente compreender que o paciente é, antes de tudo, um ser humano, semelhante a ele próprio. E para exercer a medicina, é necessário que o médico seja um terapeuta, ou seja, aquele que cuida e serve. E o ser terapeuta, no entanto, exige mais do que formular perguntas, realizar exames e prescrever medicamentos. Requer um apreço genuíno pelo paciente. Isso implica respeitar a sua individualidade e enxergá-lo como uma pessoa, começando pela disposição de ouvir o que ele tem a dizer. Então, o paciente precisa falar livremente. E o mais importante, o médico precisa ouvi-lo atentamente. Mesmo que suas palavras pareçam desconexas ou aparentemente irrelevantes ou supérfluas, na verdade ele usou a palavra supérfluas, a fala, o discurso possa parecer um pouco disperso, mas essas palavras podem revelar aspectos importantes sobre o que ele é. E dessa forma o médico precisa estar preparado para conduzir uma anamnese não dirigida, porque, embora as perguntas estruturadas possam levar ao diagnóstico, que é algo essencial no ato médico, mas é insuficiente. Então, essas perguntas estruturadas possibilitam, muitas vezes, esclarecer algum aspecto da narrativa do doente. Mas é preciso conceder a ele espaço para poder falar espontaneamente. Então, essa ação possibilita a compreensão plena do paciente, em sua singularidade. E o método tradicional de anamnese, por sua natureza, tende a criar uma relação um pouco desequilibrada, colocando o médico como um inquisidor, ele usa essa palavra inquisidor, e o paciente como alguém que está sendo inquirido. Então, uma abordagem mais eficaz, segundo o professor Perestrello, seria aguardar que as informações surjam espontaneamente, ou então formular perguntas somente após ouvir o paciente por algum tempo, criando assim um ambiente de confiança, de proximidade e, com frequência, o que mais importa não são as palavras, a sintaxe,
propriamente ditas, ou então a forma como elas são estruturadas, mas o conjunto da expressão pessoal do paciente. Afinal, embora a gente utilize nossa voz para falar, a comunicação ela vai acontecer de maneira integral. Envolve a comunicação não verbal, envolvendo o corpo todo e manifestando-se muitas vezes com gestos sutis, às vezes quase imperceptíveis. E então o texto, no início do texto do quarto capítulo, destaca a importância da humanização nessa consulta médica, enfatizando que o exercício da medicina vai além da técnica, vai além do conhecimento científico. Então, ele fala de aspectos que se relacionam à humanização do atendimento. Então, o médico precisa compreender o paciente como um ser humano completo, semelhante a ele mesmo, como já mencionei, e não apenas como uma pessoa que está ali por trás de uma doença. Então, é isso que ele deixa bem claro no início, além da ideia de que a comunicação vai além das palavras. Então, há uma necessidade, segundo o professor Perestrello, de repensar essa prática, que é centrada exclusivamente visando ou baseada na busca de um diagnóstico e de um tratamento técnico e resgatar a dimensão humana dessa anamnese. E a anamnese deve ser usada não apenas para investigar doenças, é uma ferramenta fundamental, mas para que atinja o seu objetivo, é preciso que permita a compreensão do paciente, a compreensão do que ele quer realmente dizer. Então, a leitura do texto coloca algumas perguntas, na verdade, ao ler, nos coloca algumas perguntas reflexivas. Por exemplo, como o modelo tradicional da anamnese pode ser adaptada para criar um ambiente mais humanizado, mais de confiança, mais espontâneo? E de que forma os médicos podem ser educados para desenvolver a escuta ativa e a empatia durante a sua formação? Qual o impacto da comunicação não verbal na relação médico-paciente, especialmente em contextos de alta tensão emocional? Então, a gente vê aí, no início do capítulo 4, uma crítica à formação médica. Então, o autor questiona o modelo de ensino médico, de ensino-aprendizagem do estudante de medicina, apontando que os médicos saem da faculdade com um foco técnico, científico, mas sem o devido reconhecimento da individualidade do paciente. E essa crítica sugere uma lacuna na formação humanística da graduação em medicina, que negligencia a pessoa. E ser médico, segundo o que a gente apreende desse texto, pelo menos no início do capítulo, é que ser médico não é apenas diagnosticar e tratar doenças. E é importante que o foco ficou, nessa parte inicial, na diferenciação entre a anamnese dirigida e a não dirigida. Então, isso é central no início do capítulo. A anamnese dirigida, focada em perguntas fechadas, específicas, muitas vezes vai transformar a anamnese numa espécie de inquisição. O paciente ele está sendo interrogado e a anamnese não dirigida privilegia a escutativa. Então, permite que o paciente se expresse livremente suas ideias, suas preocupações, suas narrativas, seus sentimentos,
suas vivências. Isso vai enriquecer o diagnóstico ao capturar aspectos subjetivos e contextuais da vida dele, do paciente. Então, na realidade, a partir do título do capítulo, a gente percebe que o autor vai falar sobre a relação médico-paciente como um relacionamento transpessoal. Então, ele sugere, no início, que a abordagem tem que ser, a abordagem da anamnese precisa ser uma abordagem que faça desenvolver, faça surgir uma relação mais igualitária, mais respeitosa entre médico e paciente. Então, em vez de assumir uma posição de poder, como no interrogatório, o médico precisa estabelecer um ambiente de confiança, de colaboração, no qual o paciente se sinta à vontade para compartilhar suas reais preocupações. Isso faz com que a gente entenda uma implicação ética a partir dessa reflexão, que respeitar a individualidade do paciente é um dever nosso, é um dever do médico. E do ponto de vista prático, essa abordagem pode melhorar até a adesão ao tratamento e os resultados clínicos, uma vez que considera o paciente como o responsável pelo seu cuidado e considerando-o em sua totalidade. Então, o texto inicial do capítulo 4 propõe esse modelo de prática centrada na pessoa, que valoriza o diálogo, a escuta e o respeito à individualidade do paciente. Essa abordagem humanista não só beneficia o paciente, mas também enriquece a prática médica, aproximando-a de sua essência, ou seja, cuidar do outro como um todo e não apenas tratar sintomas e diagnosticar doenças. Então, esta é uma síntese do início deste capítulo, que continuarei posteriormente, quando o professor Perestrelio passa a falar da relação transpessoal, mas ele inicia com a reflexão sobre essas questões. Então, até o próximo vídeo.